Já aconteceu de em algum momento a sua opinião estar entre a minoria e com o passar do tempo ficar constatado que você tinha razão? Mas isso é ser democrático, é sempre seguir pela ordem da maioria. Mas vamos ver e entender um pouco mais sobre o tema democracia e entender as suas limitações e suas singularidades. Eu sou Leandro Roriz e esta é a Arte da Política. Bem, meus caros amigos, uma vez apresentado a vocês o nosso tema do nosso bate-papo cabeça de hoje, de forma muito didática e sucinta, vamos tratar da democracia em si, o termo, a origem etimológica do termo, e entender as transformações pela qual a democracia tem sofrido, tem se ajustado no decorrer desde a sua origem, no século V a.C., até a nossa contemporaneidade. Antes de mais nada, eu preciso determinar para vocês que conceito, o que é conceito? O conceito é o que determina, é o que separa, e o conceito de democracia, ele sofreu grandes mudanças no decorrer da história, e para se adequar ao que nós temos hoje, no que nós entendemos hoje por democracia, a democracia na atualidade. Hoje nós temos a democracia representativa, digamos, por sinal. Todo e qualquer regime hoje, eles, muito raro os casos que não, mas eles se auto-intitulam democráticos. Digamos que até mesmo os regimes totalitários, né? Autoritários, se pintam com esse verniz de democracia, esse verniz democrático. Não vamos muito longe, relembramos a história do nosso país, no movimento golpista de 64, que depois então presidente eleito democraticamente, João Goulart, ao pretexto que os militares tentaram colar, digamos assim, pintar a sociedade, que estariam ali para simplesmente uma intervenção para restabelecer a ordem democrática, tentando pintar naquele também verniz de que estavam protegendo a nação, o país, do regime político, digamos assim, do regime econômico comunista, tentando estabelecer a ordem e também eliminando ali políticos, digamos assim, de forma subversíveis. Então, não raro, também na Coreia temos um regime autoritário que também se diz democrático. Queria lembrar agora de cabeça em branco, eu não vou conseguir relembrar o nome de fato da Coreia, mas é muito lindo, é muito democrático, da república representativa, algo do tipo. Eu vou ficar devendo para vocês e em um outro dado momento eu trago esse papo. Então, hoje predomina na maior parte do globo essa ideia de regimes democráticos, onde até mesmo regimes autoritários se pintam com esse verniz. Mas lembramos que nem sempre foi assim. Se nós voltarmos um pouco ao tempo, a crise de 29, por exemplo, no período entre guerras, onde um grande país que se dizia que até então tinha como regime político, tinha como sistema democrático, entrou na crise financeira, enfim, com toda a queda que nós conhecemos da Bolsa de Valores. Então ficou, digamos que a democracia ela ficou fadada ao fracasso, e aí digamos que fomentou a ideia de que os regimes autoritários teriam uma receita fabulosa para o sucesso. E teve grande apoio, grandes comoções na Alemanha nazista, Itália fascista. Então digamos que nesse período, devido à queda da Bolsa de Valores, a crise de 29, então digamos que por acontecer e ter de fato estabelecido a crise, digamos que a democracia estaria fadada ao fracasso, pois não conseguiu se antever a esse fato. Mas para entendermos essa singularidade, então, de que como que se dá a democracia, diferentemente do termo que nós temos hoje, uma democracia representativa, onde nós não participamos mais diretamente, mas indiretamente,
por meio do voto, onde nós elegemos os nossos representantes, por isso que se dá a democracia representativa, porque nós não mais participamos diretamente na íntegra do processo decisório de tomada de decisão. Então agora nós, através do voto, elegemos os representantes, escolhemos, damos, digamos, uma suposta procuração para que outros ajam de acordo com o nosso interesse. Mas o que garante que essas ações serão conduzidas, dirigidas de acordo com o nosso interesse. Então são coisas que a gente precisa entender, e para que possamos compreender o termo democracia, o conceito de democracia, é necessário que voltamos no início, na origem etimológica do termo, nascida originalmente por volta de 2.500 anos atrás, no século V a.C., em Atenas. Para entendermos melhormente, temos que a palavra democracia que nós temos hoje em Atenas chamava-se democratia. Democratia, então, vem do termo demos mais kratos. Demos, povo, kratos seria poder ou governo. Daí tem-se a ideia originária de poder do povo ou governo do povo, né? Então, demos mais kratos, no caso, democratia. Então surge essa primeira ideia, ainda no século V, de igualdade. E aí onde o cidadão vai participar diretamente do processo de tomada de decisão, o processo decisório. E junto com o termo democracia, tem-se aí, baseado, inclusive hoje ainda se usa muito esse princípio da isonomia. Então surge também ali, no século V, em Atenas, esses princípios de isegoria e isonomia. A isegoria é igual ao direito de participação na Assembleia, ou seja, todos têm o direito de participar, e a isonomia é o direito de igualdade perante a lei, todos são iguais perante a lei. Inclusive hoje no direito ainda nós utilizamos esse termo, isonomia. E então, digamos, para compreendermos melhor, em Atenas, no século V, vai surgir a ideia de igualdade, onde todos os cidadãos são iguais perante a lei e têm o mesmo direito de participar na Assembleia. Daí, então, a junção das palavras demos e kratos, surge democracia, o conceito de democracia, ou seja, o poder do povo, o governo do povo. Eu vou tentar dividir hoje esse papo em 2 vídeos, para a gente poder não ficar um vídeo tão grande e tão massacrante. Geralmente, quando se discute políticas, os vídeos costumam ser maiores, mas tentando diminuir, eu vou tentando condensar isso de maneira para que fique claro o entendimento, para que nós possamos ter esse conhecimento e não ficar uns vídeos tão longos. Então a gente vai sempre, a partir de agora, eu quero adotar essa ideia de condensar os vídeos e fazer uma série de 1 ou 2, 3 vídeos, dependendo da situação. Mas digamos que vamos entender as limitações dessa teoria quanto à prática dessa democracia originária em Atenas. Para participar na Assembleia, só seriam possíveis a participação de homens livres, sem a participação de mulheres. Homens livres por quê? Atenas ainda tinha também ali um escravagismo exacerbado, e para participar da Assembleia tinha que ser um cidadão ateniense puro, digamos, nato. Seria um cidadão filhos também de atenienses, homens livres, e aí que se contradiz, digamos assim, se torna-se contraditória a ideia de igualdade e isegoria. Pois uma vez que se tem a ideia isegoria, o termo isegoria trata-se da igualdade de participação na Assembleia, então e temos aí uma limitação ao homem livre, mas não, digamos que não tem aquela, qual o termo seria mais utilizado, não tem a sua representatividade de fato dentro da Assembleia, pois os outros segmentos da sociedade, o homem que não é ateniense puro, digamos assim, puro sangue, né, digamos esse termo, as questões que envolvem a questão do escravagismo, então ficariam sem representação na Assembleia. Então digamos aí que a isegoria e a isonomia, de fato, elas têm
elas se estabelecem e na teoria, na prática, não é o que nós vemos. E de fato o que podemos é que vem se adaptando aos nossos dias, porque a democracia ela vem se transformando, como eu falei para vocês, ela tem as suas limitações e ela tem as suas singularidades. Elas vêm, com o andar do tempo, ela vem se modificando aos nossos moldes que temos hoje. E como se dava a participação política em Atenas no século V? O cidadão participa diretamente do processo de decisão, das decisões políticas. O demo, o povo, é que vai discutir na Assembleia. Então, existia também um número limitado de cidadãos, porque, digamos, entenda hoje nós temos estados nacionais. Quando nós falamos Estado, nós referimos ao Estado e o Estado nacional, ou seja, estamos falando do nosso país. E Atenas, no século V, os atenienses ainda tinham aquela ideia de cidade-estado, ou seja, se pensava somente na polis. E todo o contexto que se ia sendo discutido durante durante o século V até o século I, que é o período que vai perdurar essa ideia de democracia em Atenas, ela era discutida somente no âmbito da polis mesmo, no âmbito da cidade mesmo em si. Não tinha então, portanto, ficava o número de cidadãos por ser bem menor do que nós tínhamos, digamos, hipoteticamente. Hoje estamos aí 256 milhões de habitantes no país. Na polis tinha, digamos aí, no muito, cerca de 30 mil habitantes. Então, as políticas que se discutiam eram mais no âmbito territorial e o tempo se exigia-se um tempo também de participação. Então, tudo que ia ser discutido no âmbito da Assembleia Ateniense, não é que o debate seria, digamos assim, era coisa muito, não tinha essa heterogeneidade que temos hoje, não teriam todo um pensamento heterogêneo, era mais homogênea a coisa, porque eles discutiam as coisas, digamos, no âmbito da cidade. Então era necessário que fossem homens livres, atenienses puros, porque digamos que todos teriam o mesmo interesse comum, e aí se dá a ideia de um debate homogêneo dentro das assembleias. Então não se discutiam as adversidades, discutiam geralmente tudo que era por ser menor o número de habitantes, número, digamos assim, as comoções territoriais, os motivos, as políticas públicas, digamos assim, entre aspas, que envolvia a polis, eram discutidas no âmbito comum. Então, por não haver essa diversidade de setores diferentes da polis, ser somente atenienses, homens filhos de atenienses, homens livres, e se forem homens, digamos que tudo que circuncidava esse meio tinha essa certa homogeneidade. E essa ideia de discutir somente a polis, ela vai até o século I, mais ou menos. Ali, no finalzinho do século I, é que se explode, devido aos períodos de guerras, enfim, e por se tratar de uma polis, de estar se tratando de um sistema de governo da polis, não se preocupavam com a questão territorial. E aí Atenas foi sucumbido ao período de guerra por outros adversários maiores. Surge em Roma também um outro sentido também, chamado res publica. Paralelamente à experiência democrática ateniense, a grega, na verdade, surge em Roma no final do século VI a.C. A expressão latina res publica seria negócio comum, digamos assim, ou coisa comum. Então, paralelamente, enquanto em Atenas discutia-se o demos mais o kratos, democracia, surgia em Roma a ideia de res publica. Essa república, portanto, se opõe à ideia de um ou poucos homens em concentração do poder. Não haveria, digamos, a res publica, digamos, inicialmente, onde era o termo originário, ela não, digamos, não seria, seria aceitável uma monarquia ou um autoritarismo nesse sentido. Então, é uma ideia se opunha também à ideia de um ou pouco estar no poder, e essa ideia era contrário à questão
a ideia de talvez uma hereditariedade, ficar um cargo, digamos assim, de executivo, entre aspas, por hereditariedade ou por dom divino. Então a república ela vai mais voltada para os interesses comuns de fato. Justamente aí surge a questão do termo, a etimologia do nome, ser chamado de república por negócio comum ou coisa comum. E diferentemente da oposição contra a monarquia, em vez de um rei, nós teríamos, em Roma teríamos a questão de um cônsul. O cônsul era eleito pelo Senado para ter, digamos assim, ser o executivo que nós temos hoje, um mandato de 1 ano. Ele era assessorado pelo Senado, e ainda além do Senado teríamos ainda a Assembleia Cidadã, ou seja, uma assembleia dos plebeus, dos pobres mesmo, daquele, digamos assim, tira a burguesia, que seria o Senado, digamos entre aspas, a burguesia que comporia o Senado, e o pobre, o plebeu, a plebe, que seria aí a Assembleia. Então, a democracia ateniense, ela foi, como eu disse para vocês anteriormente, ela foi sucumbida pela os reinos rivais, porque tratava-se da coisa muito em âmbito fechado, em âmbito da polis. Então, não se preocupava com as questões fora do território da cidade. Então, os governos rivais, impérios rivais, sucumbiram, entraram em guerras e demoliram esse sistema. E a República Romana, ela se sucumbiu a ela si própria, porque pereceu diante da sua própria expansão. Foi crescendo essa ideia de república, de ganhos de território, de representação, e com o passar do tempo, o crescimento que foi se expandindo na Itália daquela época, ficou difícil de controlar até mesmo a sua expansão, digamos assim. E aí nós temos a ideia, o imperador César, que vem surgir nesse meio, por esse intermédio, mais ou menos nessa época, e surge aí a ideia de imperador. Então a sociedade republicana de Roma pereceu diante da sua própria expansão, ao contrário da democracia ateniense, que vai se sucumbir diante dos impérios rivais. Bom, no próximo vídeo a gente vai tratar sobre a eclipse, digamos assim, desse sistema republicano, essa ideia de democracia, no finalzinho do século I a.C., quando vai surgir ali a grande, digamos assim, Idade Média Baixa, onde reinarão sobre a maioria dos países ou nações, Estado-nações, digamos assim, a questão ao regime autoritário, monarquista, autoritarista, enfim, os impérios e reinos serão dominantes nesse período. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo. Se gostaram, curte, comenta, compartilhe, nos ajude a alcançar mais pessoas, e vamos sempre trabalhando na ideia de dividir com vocês um pouco do conhecimento que venho adquirindo no meio acadêmico. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Eu sou Leandro Roriz e esta é a Arte da Política.